E abrir a palavra de Deus no Evangelho em Lucas capítulo 9. Nós faremos a leitura dos versículos 57 a 62 da palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu Lucas, que não é apóstolo, que não é um dos discípulos que andou com Jesus. Lucas é um historiador, alguém contratado para pesquisar e escrever acerca das coisas que haviam acontecido nos últimos tempos, a respeito do Senhor Jesus. Então Lucas escreve esse evangelho como um historiador, como um pesquisador, acerca das coisas que aconteceram sobre o Senhor Jesus. Lucas capítulo 9, do versículo 57 a 62, nós faremos a leitura do texto sagrado e pediremos a Deus que fale ao nosso coração, que nos dê instrução, que Ele nos ajude a compreender o que é para as nossas vidas. Está escrito, palavra de Deus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Até aí a nossa leitura. Se você puder, feche seus olhos e peça a Deus para que a partir dessa leitura a gente aprenda mais do que Deus quer de nós. Santo Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos. Esclarece, Deus, mais da nossa caminhada com o Senhor. Ilumina, Senhor, por favor, os nossos olhos, para que saibamos que o Senhor está indo adiante de nós, para que tenhamos convicção, confiança em decidir seguir a Ti, tão somente a Ti. Abençoa-nos, Deus, esclarecendo-nos a Tua palavra, dando-nos instrução da Tua palavra. Peço isso ao Senhor, junto desse povo reunido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, a leitura desse texto, ela vem a calhar com aquilo que a gente vem falando desde o nosso acampamento. Tem a ver com o discipulado, tem a ver com seguir Jesus, tem a ver com andar com o Senhor Jesus, e desde o acampamento estamos recebendo o ensino sobre a ordem que o Senhor Jesus deu à sua igreja, a de fazer discípulos, a de ser discípulo. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui um trabalho de capacitação de evangelismo realizado pela APECOM em nossa igreja, mais de 100 pessoas aqui reunidas, recebendo capacitação para o evangelismo, poder pregar o evangelho, para poder ensinar outras pessoas a guardar aquilo que Jesus deu como ordem. O texto que nós temos aqui, o ministério de ensino do Senhor Jesus, junto aos seus discípulos, é vividamente retratado por uma caminhada. O que a gente aprende a respeito de Jesus ensinando aos seus discípulos, se dá numa caminhada, no dia a dia, aquilo que eles fazem, aquilo que eles deixam de fazer, para onde eles vão, sobem, descem. E vejam só, nós tivemos o acampamento, terminou o acampamento,
e a gente volta para as nossas rotinas, não é isso? A gente volta para o nosso dia a dia, para a vida da gente continua, não é verdade? O nosso cotidiano, os nossos afazeres, nós estamos sempre num constante movimento. E a caminhada com o Senhor Jesus é de um constante movimento. Ela não para aqui no domingo. Ela não se encerra com o acampamento. Há continuidade, há progresso, há desenvolvimento. Então, desde o acampamento, ou desde esses dias em que nós temos ouvido o ensino a respeito do Senhor Jesus, nós temos uma contínua caminhada com Jesus, como a gente aprende com as Escrituras, com o Evangelho. Isso é vividamente retratado pelos Evangelhos. A gente olha para o texto que a gente tem em mãos aqui, o capítulo 9, o versículo 28, a gente tem Jesus subindo ao monte com os discípulos para orar. O versículo 37, ele desce do monte para orar. Aqui eles estão caminhando, estão seguindo o caminho, a jornada, o propósito de Jesus, e Jesus continua ensinando. É assim, é vívido, é contínuo. A gente aprende ao lado de Jesus, a gente aprende caminhando. Ele é o mestre, e ele ensina os seus discípulos a respeito dos seus mandamentos, a respeito das coisas que ele tem para os seus discípulos. Aqui o versículo 57 diz: indo eles caminho afora. A vida do nosso Senhor é bem movimentada, não é tão diferente da sua, né? A vida do nosso Senhor também é movimentada. Ele tem um propósito. Enquanto o Senhor continua a sua caminhada, ele ensina os seus discípulos. Ele ensina sobre um acampamento e outro, entre um acampamento e outro. Ele está ensinando, fazendo alertas aos seus discípulos a despeito dessa contínua caminhada ao lado dele. E é o que está acontecendo aqui no texto. Entre um acampamento e outro, entre um ensino e outro, Jesus faz alguns alertas para quem está caminhando com ele, para quem está andando com ele. E esse texto é sobre isso. É um alerta, uma exortação para quem quer caminhar com ele. E se porventura você tem caminhado com o Senhor Jesus, esse texto ele é muito pertinente para quem caminha com Jesus, para quem anda com o Senhor Jesus, porque esse texto vai falar sobre como manter-se na caminhada com Jesus. Ele vai falar como eu posso me manter seguindo ao Senhor Jesus, e isso é importante para nós, é algo pertinente, porque você sai daqui, e aí você pode caminhar, continuar caminhando com Jesus, ou então dizer, hoje, a partir de hoje, eu já não consigo mais essa caminhada com ele. E a Bíblia mostra esse tipo de resultado também. Isso não é culpa do pastor, isso não é o problema do pastor, não é problema da palavra pregada. Isso é algo que a Bíblia mostra. Um coração endurecido, um coração dividido, não pode seguir a caminhada com o Senhor Jesus. Um coração ou alguém que não está consciente a respeito do Evangelho, não pode seguir a sua caminhada com Jesus. Alguém que não assuma um compromisso, não pode dar sequência à caminhada com Jesus. Então, o tema dessa nossa mensagem é como manter-me na caminhada com Jesus. Como manter-me nesse constante movimento com o Senhor. Sair daqui agora e continuar com Ele, caminhando com Ele. Então, pelo menos 3 coisas a gente vai aprender com esse texto que são necessárias para caminhar com Jesus. Em primeiro lugar, como manter-me na caminhada com Jesus? Devo manter-me consciente. Primeira coisa que esse texto ensina para nós é sobre consciência do Evangelho. O versículo 57 e 58 mostra isso para a gente. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Talvez o seu texto aí, a sua Bíblia, tenha abaixo do título assim, ó, Mateus 8, 18 a 22. Isso significa dizer que lá no Evangelho de Mateus,
há uma descrição dessa mesma passagem, pela perspectiva do evangelista Mateus, do discípulo Mateus. E lá você vai ver que tinha uma multidão seguindo Jesus. Muita gente caminhava com o Senhor Jesus, isso porque a fama do nosso Senhor já o precedia. As pessoas estavam ouvindo falar de Jesus, dos sinais de Jesus, dos milagres do nosso Senhor. Imagine o prestígio que é você ser amigo de alguém famoso. A gente não tem aquele anseio de ser amigo de um famoso? De alguém que está na mídia? De alguém muito rico? A gente não se sente um pouquinho mais quando a gente tem um parente, um amigo? A gente não tem orgulho de falar assim, ele é meu parente, é meu amigo. Conheci, joguei bola com ele na infância. Quando a gente vê alguém no auge, na fama, a gente não tem esse orgulho, esse prazer. Imagina o prestígio. Você seguir alguém que está em todas as paradas. Jesus. A sua fama o precedia. Grandes multidões o procuravam. E aí a gente tem aqui um discípulo dizendo, eu te seguirei para onde o Senhor for. Onde o Senhor pisar a planta dos seus pés, ali eu estarei. E aí a gente tem essa exortação do Senhor Jesus. Seguir o Senhor Jesus poderia despertar motivações como prestígio, aceitação, fama. A gente olha para o texto e vê essas questões quando Jesus traz essa resposta para esse homem. Fazer parte de uma igreja relevante para a cidade hoje pode ser algo que gere um motivo, um engajamento para que você queira seguir na igreja. Ah, aquela igreja é legal, aquela igreja ela é relevante para a cidade, aquela igreja tem uma música boa, aquela igreja tem isso ou aquilo, sendo ela relevante, eu posso seguir uma vida com Jesus no meio dela. É nesse contexto de pessoas que estão num afã de se tornarem membros de uma igreja e de seguirem Jesus, que Jesus traz uma palavra de consciência. Ele conscientiza quem quer segui-lo, quem se vê motivado, quem se vê num desejo de se engajar para segui-lo. Jesus então ele faz essa palavra, ele traz essa palavra no versículo 58, dizendo que até os animais possuem um lugar neste mundo. Até os animais possuem um lugar neste mundo. Mas o Filho do Homem não. Mas o Filho do Homem, o Senhor Jesus, não tem um lugar neste mundo. E Ele vem conscientizar quem quer procurá-lo. Quem quer segui-lo não tem um lugar nesse mundo. Até o Filho do Homem, até os animais encontram um lugar aqui nessa terra, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Isso é consciência de para quem quer seguir Jesus. Você não vai ter lugar nesse mundo. O que Jesus está ensinando aqui é um caminho da cruz, é o caminho da morte. Quem olha e vê as grandes multidões, quem olha e percebe o que é externo a respeito do Evangelho, talvez se veja nesse afã de querer segui-lo. Mas se você caminhar um pouquinho mais perto, você vai ver, por exemplo, João capítulo 5, versículo 18, no início da caminhada do Senhor Jesus, já havia um levantamento de homens para poder matá-lo. A gente olha João capítulo 6, versículo 66, discípulos abandonando o Senhor Jesus, não querendo dar sequência à caminhada. Aqui o versículo 53 do texto de Lucas capítulo 9, ele chega em Samaria, ele envia os seus discípulos a Samaria para procurarem uma pousada, prepararem uma pousada para ele ficar, e os samaritanos não o recebem. Não receberam o Senhor Jesus, mas o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 23, há uma grande multidão gritando, crucifica-o.
a gente não pode esquecer do Evangelho o que ele é. E aqui, então, a consciência cristã de que caminhar com Jesus é seguir por um caminho de cruz. É seguir por um caminho da cruz. Nosso Senhor nunca deixou que um discípulo seguisse com Ele de maneira inconsciente, emocional. Não. Jesus não faz com que discípulos se arrepiem e tomem uma decisão por segui-lo. Não. Jesus conscientiza de que o caminho de todo aquele que quer andar com Ele é cruz. Não tem lugar nesse mundo, é morte. E aí, o Senhor Jesus, Ele nos conscientiza de que a nossa caminhada com Ele é pelo caminho da cruz. Que todo discípulo se lembre disso. Que todo membro da Igreja Presbiteriana Nova Canaã tenha consciência de que aqui a gente não está brincando. Não. A gente está falando de uma caminhada séria. Se a gente considera que a gente está caminhando com o Senhor Jesus. Se a gente considera que essa é a igreja do Senhor Jesus. Se Jesus é o Senhor dessa igreja, a gente precisa estar consciente de que o caminho dela é cruz. É sofrer com abandono, é não ser recebido em muitos lugares, é não ter o carinho, o aplauso de muitos amigos. O Evangelho vai proporcionar isso. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse ao enviar os seus discípulos. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 25, ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. Você quer ter um lugar nesse mundo, se o seu Senhor não teve? Você quer ter o aplauso desse mundo, se o versículo 25 diz, chamaram Belzebu, o dono da casa? Se negaram o Senhor Jesus, se disseram que ele tinha demônio, você quer o quê? Jesus, ele conscientiza os seus discípulos de que a sua caminhada ao lado dele é uma caminhada de cruz, meus irmãos. E aí eu preciso dizer que é natural que se aumente a perseguição da igreja. Não espere dias de paz. Não espere dias de paz para a igreja. É natural que a perseguição da igreja aumente. O ano passado, no final do ano, se é que você não teve notícias disso, na Nigéria, mais de 7.000 cristãos foram assassinados porque são cristãos. Porque eram cristãos, porque amaram Jesus e não encontraram um lugar para eles nesse mundo. Ah, mas não é a Nigéria aqui, pastor. Posicione-se com o Senhor Jesus. Caminhe com o Senhor Jesus e você vai ver que no Brasil também não tem um lugar para você. Também não há um lugar para você no Brasil se você andar com Jesus. Também não haverá muitas vezes um lugar entre os seus amigos, até mesmo entre os da sua casa, se você quiser seguir à frente com Jesus. Estejam certos de que seguir Jesus tem um custo. E a gente não está aqui brincando, a gente está aqui assumindo responsabilidade, de um domingo a outro, enquanto a gente aprende com o Evangelho, enquanto a gente é conscientizado da palavra. Como a gente se mantém nessa caminhada? Em segundo lugar, a gente aprende que eu devo me manter na caminhada comprometido. Os versículos 59 a 60 vão dizer isso para nós. Em primeiro lugar, conscientes. Em segundo lugar, comprometido. Versículos 59 a 60, Jesus vai chamar um discípulo dizendo, segue-me. Veja que aqui há um movimento diferente, versículos 59 a 60. No primeiro a gente tem alguém
excessivamente decidido a seguir Jesus, Senhor, eu te seguirei, se antecipa, e Jesus então o conscientiza. Aqui Jesus convida, chama a segui-lo, e quando Jesus chama a segui-lo, ele chama para um compromisso. O versículo 60 vai dizer, vai e pregue o reino de Deus. Então, seguir o Senhor Jesus exige um compromisso. Então você precisa estar comprometido com a pregação do Evangelho, com o anúncio do reino de Deus. O nosso Senhor não obriga ninguém a segui-lo. Jesus nunca obrigou a ninguém. E Ele não vai obrigar você. Não pense, tá? Que vai aparecer um anjo assim, naquele dia, falando assim, vamos lá, está na hora de você tomar uma decisão. O convite é assim, segue-me, vá, prega. É a maneira ordinária que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, falar aos discípulos a fim de que eles sigam, que eles assumam o compromisso. E a gente aprende isso com as Escrituras, com a palavra de Deus. O Senhor não obriga ninguém a segui-lo, mas Ele chama, Ele convida pessoas para segui-lo. Há um convite, portanto, para você andar com Jesus. Você é convidado a se comprometer com Jesus. Você é convidado a assumir uma aliança com Jesus. O Senhor não veio do céu para caminhar sozinho. Vocês veem isso no Evangelho. Ele foi gerado no ventre de Maria, ele nasce, ele se envolve, desde criança ele vai à casa do Senhor. Quando ele inicia o seu ministério, ele diz, segue-me. Ele chama, ele convida homens para caminhar com ele, para estar com ele. Ele chama esses homens para segui-lo. Ele não obriga, mas o Senhor que vem e não vem para caminhar sozinho, Ele não vai te desobrigar de diante do Pai. Ele vem do céu. Jesus veio do céu, mas Ele não veio para te desobrigar diante do Pai. Ele veio para fazer com que você pudesse, de fato, ter um compromisso com o Pai. Então, há obrigações, há compromisso por parte da igreja, por parte daqueles que querem seguir ao Senhor Jesus. Ele veio salvar pecadores, a teologia do céu. A gente é salvo para caminhar com Deus e estar com Deus, mas há uma teologia para a terra. Ele salva para as boas obras. Ele salva para um compromisso, para que eu e você, aqui na terra, tenhamos um compromisso com Ele. Isso significa dizer que Ele exige compromisso para com aqueles que vão segui-lo. Então, se você vai seguir Jesus, você precisa saber que Jesus exige esse compromisso. Ele exige o compromisso, como a gente vê no texto. Vai e prega o reino de Deus, porque esse é o compromisso para quem está seguindo Jesus. Maior do que qualquer outra coisa, é o compromisso com o anúncio do reino, com a pregação do Evangelho. A gente vê no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, Paulo falando a Timóteo, tu porém. Aqui o texto a gente tem Jesus falando com aquele que quer segui-lo. Tu porém, vai e prega. Se todos aqueles que fazem parte do contexto social que a gente está vivendo, está preocupado com outras coisas, com qualquer que seja, ainda que seja honrar os mortos, tu, porém, tem um compromisso com o Senhor Jesus. O que é primordial para a igreja é o compromisso com a pregação do Evangelho, com o anúncio do reino. Vai e prega a palavra. A pessoa que decide segui-lo está comprometida com a pregação do Evangelho.
A gente tem uma teologia do céu, sim, é verdade. A gente fala, Jesus veio me salvar. Essa é a teologia. A salvação para que eu e você tenhamos um lugar no paraíso, uma nova terra, a nova Canaã. Nós ensinamos, isso é verdade. Jesus perdoa pecadores para que eles entrem na presença, entrem no gozo eterno, entrem no descanso eterno. Isso é verdadeiro. Mas isso não está desprovido de obrigações. Porque o Deus que salva para uma entrada no reino é o que salva para nos dar um compromisso, uma realidade aqui na terra. O Senhor salvou e comissionou para a pregação os seus apóstolos, não foi isso? Ele não restituiu a Pedro, que havia negado, ele não reconciliou Pedro consigo mesmo, que o havia negado, e os demais apóstolos que haviam fugido quando ele foi crucificado, ele não reconciliou consigo, ele os reconcilia e o que ele faz? Os envia como pregadores, para que façam discípulos, ensinando pessoas a guardar tudo o que ele ordenou. Então, há uma obrigação para os que são salvos, há uma obrigação para aqueles que experimentam em Cristo a salvação e o gozo eterno. Eu preciso dizer a você então, meu irmão, minha irmã, que o acampamento acabou. A gente já passou por isso, já viveu aqueles dias ali, e você se manterá na caminhada com o Senhor. De que maneira? Ensinando pessoas a guardar o que Jesus ordenou. É assim que você se mantém. Você quer se manter numa caminhada com Jesus? Você precisa assumir um compromisso com a pregação do Evangelho. Você precisa assumir esse compromisso com Jesus. Seu compromisso não é só de vir aqui no domingo na igreja. Você está se enganando. E se você está caminhando com Jesus, Jesus está fazendo esse alerta com você, para você. Não como que Ele quisesse que você o deixasse, mas como quem convida você a caminhar com Ele. De que maneira? Assumindo esse compromisso. O de fazer discípulos, o de fazer com que pessoas conheçam aquilo que Jesus ordenou. Então faça um pequeno grupo. O acampamento acabou, mas bora movimentar. Faz um pequeno grupo, chama uma outra família, convida um presbítero, um diácono, algum homem de Deus que você conhece para ir à sua casa com você, e ali vocês convidam outras 3, 4 famílias, 6 pessoas, 10 pessoas, enfim, convida um grupo para semanalmente estar na sua casa com você, aprendendo o Evangelho de Jesus. Bora movimentar, a caminhada continua. A gente precisa assumir o compromisso. Nosso compromisso não é só o domingo, trazer o dízimo e alguma coisa ou outra, nesse sentido ritualístico. O nosso compromisso é com o ensino, com a pregação. Então, movimente-se para você continuar na caminhada. Movimente-se. Façam discípulos, preguem o Evangelho de Jesus, priorizem isso. Em terceiro lugar, e por último, para você se manter na caminhada, além de consciente, comprometido, você precisa ser centrado. É o que esse texto, versículos 61 a 62, esses 2 versículos vão nos ensinar. Jesus vai falar sobre olhar para trás. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 44, se você puder abrir, vai falar algo importante para a gente entender o que Jesus está ensinando para a gente aqui. Mateus 13, do 44 ao 46. Vamos fazer essa leitura junto? Tem tempo que eu não peço vocês? Bem bonito e bem forte. O reino
Vamos lá, vamos começar o 45 de novo. O reino Veja então o que Jesus vai dizer a esse discípulo que quer segui-lo. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, o arado era um instrumento que fazia os sulcos na terra. Ninguém que, pondo a mão no arado, imagina que você começa a empurrar o arado, mas olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Esse provérbio significava dizer que era alguém que estava fazendo uma coisa, mas com o coração em outra. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. O que Jesus está ensinando aqui sobre o reino de Deus, como a gente vê em Mateus, o reino de Deus é um tesouro encontrado, meus irmãos. O reino de Deus é uma pérola de grande valor, comparado a uma pérola de grande valor, comparado a um tesouro oculto que foi agora encontrado. Qual deve ser a postura de quem encontra? Qual deve ser a postura de quem encontra o reino de Deus? Dá para focar em outra coisa? Dá para pensar em outra coisa? Imagine você encontrar um grande tesouro, uma pérola que você procura há tanto tempo de grande valor, e você a encontra, e aí você se lembra que você tem a louça para lavar, e aí você corre para lavar a louça. Preciso primeiro lavar essa louça aqui. Você faria isso? Seja sincero. Imagine que, de repente, você encontre essa pérola de grande valor, que você procura há tanto tempo. E aí aparece uma notificação no celular e você diz: primeiro deixa eu ver o que alguém quer falar comigo. Eu preciso. Seria assim? Vocês estão entendendo o que Jesus está falando com a parábola? Que alguém que encontra o reino de Deus não quer outra coisa. Não quer outra coisa senão o reino de Deus. E aí, alguém que, tendo encontrado o reino de Deus, mas que se ocupa o seu coração com outras coisas, não é apto para o reino de Deus, não é digno do reino de Deus, não pode seguir Jesus. Não dá para seguir Jesus com o coração dividido. Alguém que encontra o reino de Deus deve ter uma postura, decisões e ações que lhes permitem ter a posse do reino. Não é isso que a parábola de Jesus está dizendo? Que aquele que encontra o tesouro, aquele que encontra a grande pérola, ele vai vender tudo, ele vai correr com alegria, ele vai comprar aquele terreno para ele ter o tesouro, não é isso? É posse. Decisões e ações que priorizem você ter a posse do reino. Você ter o reino de Deus em você, no seu dia a dia, na sua vida. Decisões que lhe permitem ter o reino. Não dá para ter o coração dividido, meu irmão. Não dá para olhar para trás, e olhar para trás significa dizer que você está com o coração em outra coisa. Te vem à igreja no domingo, mas o coração da gente está em outras coisas. Talvez a prova disso seja a semana. A gente faz parte de uma geração, nós falamos isso recentemente, de uma geração multitarefada, dividida em suas tarefas. E a gente quer dividir também as tarefas do reino. A gente quer colocar o reino de Deus também dentre essas coisas que a gente tenta fazer outras ao mesmo tempo, e a gente quer negociar. E o Senhor diz que quem quer segui-lo não dá para ter o coração dividido. A prioridade, portanto, é o reino de Deus. E aí você vai dizer assim: mas isso é coisa de pastor.
que sai lá do Espírito Santo, que deixa a família, e ele que tem que focar em estudar, é ele que tem que visitar os membros, é ele que tem que evangelizar. Você está enganado. Não dá para seguir Jesus com esse pensamento. Se você ler a carta de Efésios, o capítulo 4, você vai ver que o pastor ele tem um propósito. Ele é vocacionado para ensinar. Mas assim como vocês, eu também tenho que evangelizar. Assim como vocês. Porque isso é papel da igreja. Não é papel de um só homem. Não é papel do missionário que a gente envia para a África ou para qualquer outro lugar. É da igreja. Pertence a cada um de nós. E não dá para ter o coração dividido, mas no final das contas a gente está sempre ocupado. E aí a gente paga o pastor para ele fazer isso, não é? O pastor recebe para isso. Gente, eu estou falando aqui, mas isso é cultura de igreja. A gente ouve isso pelos corredores. É o pensamento da igreja. O pastor, ele é pago para isso. Pago para visitar, pago para estudar, pago para... Não é sobre isso. O crente precisa, o crente que segue com Jesus, ele deve assumir um compromisso, o seu coração precisa ter esse tesouro como a sua primazia, algo que ele quer experimentar diariamente, cotidianamente, que ele vive isso com alegria e que ele partilha isso nos seus afazeres, no seu trabalho. Considere então a parábola que Jesus contou. O que você está fazendo hoje para possuir o reino? Seja sincero, pense suas atividades, sua vocação, seu trabalho, o que você faz no seu dia a dia. Considere se estas coisas que você faz no seu cotidiano, a criação dos seus filhos, o seu ganha-pão, sabe, tudo o que você faz, a sua vocação de marido, de esposa, de pai, de vó, de servo, o que Deus te fez enquanto ser, tudo o que você está fazendo hoje, considere a parábola de Jesus. Você está fazendo para possuir o reino de Deus? Lembra da parábola? Você encontrou esse tesouro e o que você está fazendo para possuí-lo? Você venderia tudo hoje para possuí-lo? Você abriria mão de tudo hoje para possuí-lo? Eu devo dizer que o Evangelho de Lucas traz uma palavra para a gente. Capítulo 18, versículo 22 e 23. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Versículo 23. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Seguir Jesus precisa ter uma consciência do que é o Evangelho é um caminho de cruz, precisa ter compromisso com a pregação e ser centrado, não dá para ter o coração dividido. Entre aspas, é preciso vender tudo. Vender tudo para querer ter esse reino. Para querer desfrutar desse reino. Não dá para ter o coração dividido. A gente é atraído para a presença do Senhor. Isso sempre aconteceu. Lembra do Evangelho de Mateus, capítulo 8? Uma multidão estava seguindo Jesus. Capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus tinha um monte de discípulo. Mas à medida que Jesus vai caminhando com essas pessoas, e essas pessoas vão ouvindo o que é o Evangelho, à medida que o Evangelho vai sendo esclarecido para essas pessoas, algumas vão dizendo: não é para mim. Aqui eu paro. Eu não estou disposto a abrir mão disso. E aí, meu irmão, minha irmã, eu devo dizer, não são essas as palavras
de um pastor. São as palavras das Escrituras, para quem quer seguir Jesus. Mas uma multidão está sempre sendo desafiada a segui-lo. A gente está sempre sendo desafiado, por meio de uma consciência, do compromisso, e também de um coração plenamente centrado no que a palavra diz. Se você pudesse, coloque de pé para a gente orar. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Se o reino de Deus ainda é um tesouro oculto, abra os nossos olhos, revela diante de nós, para que eles não estejam mais voltados para trás, para que eles não se oponham mais à Tua palavra. Por favor, abre os olhos de homens, mulheres, jovens e adolescentes aqui reunidos, a fim de verem que grande tesouro é, que talvez até hoje estivesse oculto, mas que pelo poder do Teu Espírito, o Senhor pode abrir os nossos olhos aqui e fazer-nos enxergar que tesouro é o Evangelho, que tesouro é a Tua palavra para nós. Talvez tenhamos procurado coisas valiosas neste mundo. Talvez tenhamos buscado algo que nos dê valor. Surpreenda-nos aqui nessa manhã, Senhor, mostrando-nos que grande valor há em segui-lo, que não há nada mais valioso do que isso. Dá-nos, Deus, por favor, a consciência de sairmos daqui sabendo que não há um lugar neste mundo para nós. Dá-nos aqui, Senhor, também a decisão, a resolução de assumir um compromisso com a pregação, de formar um grupo, de convidar pessoas para andarem conosco, a fim de ouvirem o que o Senhor tem ordenado. Dá-nos, Deus, essa resolução aqui. Não nos deixe sair daqui desviados, com os olhos voltados para trás. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem assumirmos um compromisso com o Senhor de anunciar a Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, sair daqui dessa manhã preocupados com outros afazeres. Que o nosso coração esteja em Ti, que aqueles que começaram a servir e a caminhar com o Senhor, hoje sejam levantados como homens e mulheres aptos para o Teu reino. Te pedimos isso nessa manhã, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.